Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E hoje o nosso convidado vem da cidade de Porto Ferreira. Ele, que é natural da cidade de Limeira, assumiu seus trabalhos como pároco primeiramente na cidade de Conchal e agora há 10 meses está trabalhando como pároco na paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira, o padre Luiz Fabiano Canata, que é o nosso entrevistado de hoje, e muitos assuntos, né? Vamos estar falando do advento, vamos estar falando também das festividades de Natal, o valor sincero, né, e objetivo do Natal. Vamos estar falando também da festa jubilar dos 120 anos da paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira. Padre Luiz Fabiano, muito obrigado por ter vindo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos aqueles que nos acompanham agora também. Bom, nós percebemos, né, que o padre Luiz Fabiano, por ser natural de Limeira, conhecendo aqui as instalações, algumas pessoas já o conheceu também, já lembrando do seu tempo de seminário na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade de Limeira, onde está acontecendo algumas mudanças, algumas transferências de padres, que acaba sempre levando aí a alguma discussão, umas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. Padre, antes de falarmos, né, de Natal, de Advento, da festa, como é que o senhor vê essas questões de transferência? É importante para o crescimento da igreja que haja essa mudança? Exatamente. Nós fazemos parte do clero diocesano e tanto o clero diocesano como o clero religioso, ele passa por esses momentos de transferências. Então o bispo vê muito a realidade das paróquias, a necessidade das paróquias, procura adequar o perfil do padre a uma realidade da paróquia em que está se necessitando um revigoramento no trabalho, então é feita as transferências de forma natural. Nós entramos para ser padres numa instituição, que é a Igreja Católica, e entramos de forma livre, consciente e sabendo da possibilidade de transferências como esta. Então, é natural no processo que hajam essas transferências, né? Tanto que quando a gente vai para uma paróquia, a gente vai com um documento chamado provisão de pároco, e esse documento prevê aí a permanência por 6 anos, podendo ser prorrogado ou antecipado, dependendo da necessidade. Então, e no caso de uma prorrogação, seria por mais 6 anos? Por mais 6 anos, 4 anos, 5 anos, aí o conselho junto com o bispo quem decide. Acho que, na verdade, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender um pouquinho essa transferência toda, a nossa diocese até, teoricamente, é uma diocese nova ainda, né? Começamos aí com o Dom Tarcísio Ariovaldo Amaral, que foi o primeiro bispo aqui da diocese de Limeira. É lógico que no desenrolar do seu trabalho pastoral não tinha tempo hábil para se fazer transferência, porque tinha que dar um plano. Ficou um período vacante, veio o Dom Fernando, que tinha uma estrutura, que tinha que fazer alguns trabalhos pastorais, né? Com ele, na sequência, o Dom Hercílio, né? Dom Hercílio Turco, que ficou um bom tempo na diocese, que talvez aí sim pudesse ter feito algum tipo de transferência, mas tinha uma outra linha de trabalho. Dom Augusto Zini ficou um período, faleceu aqui na diocese de Limeira, e agora o Dom Wilson Dias, né, que é o bispo que ficou teoricamente um período curto, mas já com uma visão realmente de renovação, de mudança. E isso é importante, né, na cidade aqui de Limeira. Alguns padres aí com mais de 20 anos já trabalhando nas suas paróquias. Na cidade de Porto Ferreira, o pároco nosso, o padre Silmar, ficou por 27 anos. 27. O padre Pavese, que o antecedeu, ficou 33 anos. Exato. Então, na verdade, hoje se faz importante que essa experiência também, né, padre? O senhor, por exemplo, na cidade de Conchal ficou só 2 anos. 2 anos. Nem completou os 6 anos, mas fez aí um trabalho muito interessante na cidade de Conchal. Chegou lá, pegou uma demanda grande, né? A questão, houve até uma briga aí com o Ministério Público em relação ao restauro da igreja, por causa do patrimônio. Conseguiu vencer essa batalha, conseguiu outras conquistas para a cidade também de Conchal, e agora está levando a sua contribuição para a cidade de Porto Ferreira. Porto Ferreira, vamos falar advento, padre. Qual que é o fundamental sentido do advento para o cristianismo? Olha, Paulinho, advento é uma palavra que já existia antes da Igreja Católica, né? Então, quando o imperador ia visitar um vilarejo, um determinado lugar, então ia sempre um mensageiro à frente anunciando o advento daquela pessoa, do então imperador. Com a Igreja Católica, o cristianismo, o advento passa a ter um novo sentido. Então nós esperamos, mas não o imperador, mas Jesus Cristo, não é?
Então nós precisamos perceber que esse tempo é o tempo da expectativa, é o tempo da espera. Então, até algumas pessoas me questionaram recentemente: Padre, Advento é o tempo da espera, nós estamos esperando por Jesus, mas ele já não veio? Então, o Advento, na verdade, é a espera de uma determinada área, porque nós esperamos 3 vindas de Cristo. A vinda carnal, histórica, Jesus que se faz presente na história dos homens e das mulheres. A vinda gloriosa, ele que se manifesta ressuscitado aos apóstolos, aos discípulos, à comunidade. E agora esperamos a vinda da graça. Então o Advento é a expectativa, a espera pela vinda de Cristo na graça. E como que se dá isso? Sobretudo pela celebração dos sacramentos. Então, nos sacramentos, de modo especial, particular, a Eucaristia, se dá esse encontro com Cristo na graça. E todos os atos litúrgicos, momentos sacramentais da comunidade, acontece essa expectativa, essa espera por este encontro. Então, o Advento, que antecede o Natal, essas 4 semanas, nos prepara para a vinda de Jesus pela graça. Acho que é importante, inclusive eu quero deixar bem claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, Padre, que nós estamos aqui falando com o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que tem toda uma hierarquia, que segue aí também hoje, né, o nosso Papa Bento XVI, mas existe também algumas igrejas cristãs, que chamamos de igrejas sérias, que são participantes, vamos dizer assim, de um mesmo grupo, que inclusive alguns batistérios são aceitos de uma igreja para outra porque pregam aí uma unidade, que seria aí o ecumenismo, que Exatamente. É pouco vivenciado, foi uma época muito falado, né, Padre, mas eu acho que muito pouco vivenciado. Existe aí talvez um diálogo religioso em algumas religiões. Como é que o senhor vê essa questão do ecumenismo hoje, Padre? Nós vivemos num mundo em que cada vez mais é preciso se divulgar e difundir a tolerância religiosa. Num mundo hoje de um pluralismo religioso bastante grande, nós precisamos encontrar meios de refletir aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Então, o ecumenismo tem este fundo, esta linha de segmento, olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa. Então, nós precisamos perceber que nós, como católicos apostólicos romanos, fazemos parte do CONIC, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Dessas igrejas, então, há uma comunhão. E as demais, por exemplo, as pentecostais. Então, não há uma prática ecumênica, mas um diálogo ecumênico. Então, também, olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa, para aquilo que nos divide. Já temos tantas instâncias que nos separam na sociedade que é preciso olhar para aquela que nos une. Então, nós praticamos com as igrejas cristãs tradicionais o ecumenismo, ou seja, a comunhão, e com as demais igrejas buscamos o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico. Vamos falar um pouquinho, o assunto é muito denso, até a gente vai vir numa outra oportunidade para falar especificamente sobre esse assunto, porque agora nós estamos nesse clima, né, final de ano, renovação, Natal, e na visão do senhor como pároco, né, que está ali vivenciando uma realidade dentro da igreja, a celebração inclusive tinha algumas... historicamente a igreja, a missa do galo, que era celebrada à meia-noite, enfim, hoje muitas coisas mudaram, né? E o Natal foi incorporado mais como uma festa comercial, vendas, troca de presente, e muito pouco se fala da celebração eucarística, ou seja, da vivência, da partilha, que na verdade o próprio fundamento da Igreja Católica, com a ceia, com a Páscoa, que Cristo se torna visível na presença da Eucaristia, as principais festas acontecem em torno da mesa. Então, e a missa realmente essa mesa, essa celebração, mas o pessoal acho que esqueceu disso e está indo lá já direto para a ceia, pula essa parte. Mas como é que o senhor vê isso? Inclusive, esse foi um dos aspectos das reflexões que nós tivemos, né, durante as celebrações ao longo desse período. O que nós precisamos ter muito claro para nós é que há uma diferença bastante grande em celebrar o Natal e em comemorar o Natal. Então, para nós cristãos católicos, homens e mulheres de fé, nós celebramos o Natal. Ou seja, nós celebramos o mistério da encarnação de Jesus na nossa história, fazendo da história da humanidade a história da salvação. Aliás, esse é o objetivo de Lucas com o seu evangelho, fazer da nossa história a história da salvação. E há também que diferenciar a comemoração do Natal. Aí sim, ele adquire um sentido meramente comercial. As vendas, aquecer o comércio, enfim...
as ceias, comer bem, beber muito bem, extrapolar até na comida e na bebida. Então, primeiro ponto, primeiro aspecto, ter muito claro de que nós celebramos esse acontecimento. Aí já traz toda uma diferença na própria concepção de Natal. Então, para nós o importante é isso, é celebrar essa data. Por isso que nós temos motivado as pessoas na própria paróquia a fazerem bem esta preparação, com o tempo do Advento, a novena do Natal, e fazer com que as famílias rezem nesse dia juntas, né, celebrando esse acontecimento. Muitas pessoas falam assim, é o aniversário de Jesus. Mas vai além disso, vai além disso. É um momento em que o próprio Deus irrompe a história da humanidade. Tanto, Paulo, se você me permite, certa vez eu ouvi o Padre Ângelo, que era lá de Descalvado, está em Americana agora, ele contando uma fábula bastante antiga sobre a compreensão do Natal como mistério de encarnação. Dizia ele que, num inverno bastante rigoroso da França, na noite de Natal, uma família, o senhor, a senhora e seus 2 filhos, a mãe e as crianças comemoravam o Natal, celebravam o Natal na comunidade. O pai não. O pai ficava sempre afastado. E na noite da missa, tradicional missa do galo, ouviu-se um barulho lá fora e eles viram, era uma manada de pássaros que havia sido derrubada por uma tempestade de neve. E ficaram todos muito comovidos e querendo ajudar, e não podiam, porque a tempestade de neve estava aumentando. Então a menina disse, né, que se ela pudesse, ela os guiaria para a garagem, o abrigo. Né? E aí o irmão falou, mas como que você faria isso? Ele falou, se eu tivesse o poder, eu me tornaria um pássaro e ia lá e guiava eles até a garagem, o abrigo. E naquele momento o pai começou a chorar. Naquele momento ele percebeu então que o Natal é exatamente isso. É o momento em que Deus assume a nossa forma humana para nos guiar. Então o anúncio da sua palavra, do seu evangelho, é para nos conduzir. Então se nós pensarmos desta forma, o Natal adquire um novo sentido. É Deus que se faz homem, assume a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez humana, para nos dar um rumo, nos dar uma direção, que é a salvação. Dentro desse contexto, né, do tempo do Natal, inclusive acho que uma maneira muito clara, né, de ilustrar essa presença de Deus encarnado no meio da humanidade, essa parábola, que podemos dizer assim, que a igreja usa muita parábola, né, para contar e para que as pessoas possam compreender. Dentro do tempo do Natal, né, como é que a igreja vê essa questão de troca, né, de presente, de entrega, mesmo porque no dia 6, que é comemorado aí o dia de Santos Reis, os reis também levaram presentes. Qual que é a ligação dos presentes dos reis com a história, vamos dizer, popular de São Nicolau, com o Papai Noel, enfim, como é que a igreja vê isso, padre? A figura do Papai Noel, ela surge de um bispo católico, não é? Que olhando para a limitação material das pessoas, procuravam diminuir isso, né? Procurava diminuir isso, levando alimento, né, e alguns presentes para algumas crianças. Então surge a figura do Natal e surge também o momento da troca de presentes, que como o mercado precisa do aquecimento da economia, hoje se fala de dar presentes caros, mas na verdade o mais importante é a partilha, não é? Não é você dar aquilo que está sobrando, mas de repente aquilo que é essencial para você. É o sentido fraterno do Natal, você levar as pessoas a partilharem. E presente a gente dá para quem a gente gosta. Os reis magos viam num pequeno menino, no presépio, na manjedoura, o salvador da humanidade e levaram aquilo que eles tinham de mais digno e de melhor, que era o ouro, o incenso e a mirra. Não é? Então, levaram aquilo que tinha de melhor para o Salvador. Então, tanto que essa é uma concepção muito viva na igreja, para Jesus sempre o melhor. Então, a prática do presente é despertar a solidariedade e a partilha, né, que surgiu com um bispo católico, que depois surgiu a figura tradicional do Papai Noel, né, mas é uma figura católica, cristã católica. E nesse tempo, presentear as pessoas que a gente ama. Não é? E essa figura católica que hoje a gente conhece aí, que é o bom velhinho de barba, Papai Noel, roupa vermelha, coisa e tal, tem toda então uma ligação primeiramente com o bispo da Igreja Católica. Exatamente. Tanto que a roupa vermelha, né, do Papai Noel é a roupa vermelha, sobretudo de inverno, que os bispos usavam. Então tem toda uma ligação realmente, se a gente for levar a origem do Papai Noel é cristã católica.
E os presentes se vêm também daí, é a própria prática, como nós falamos aí, dos Santos Reis. Bom, estamos no Natal, no finalzinho do programa eu vou até pedir uma bênção especial aí do Padre para todos os nossos telespectadores, mas agora vamos para janeiro, né? Janeiro, a paróquia de São Sebastião, na cidade de Porto Ferreira, completa 120 anos, né? É mais antigo que a própria cidade, que vai completar no ano que vem 116 anos, portanto, a paróquia é quase 5 anos mais antiga do que o próprio município de Porto Ferreira. E parece que tem várias coisas acontecendo e a população, os fiéis católicos e até quem não, né, porque tem aí uma certa adesão de outras pessoas também, de outras doutrinas, colaborando no restauro dos campanários da igreja. O senhor acredita que isso vai ser Eu acredito que sim, Paulo. Primeiramente porque quando eu cheguei na cidade, eu ia começar uma das celebrações do final de semana e lendo aquelas placas comemorativas que nós temos na entrada da paróquia, eu percebi uma placa que celebrava o centenário, né? E é exatos 20 anos completados no próximo janeiro. Então eu falei assim, então a paróquia vai completar 120 anos. Então nós precisamos fazer dessa data uma data importante, celebrativa, né, para que as pessoas reavivem a fé. Então, pensando numa das alternativas para essa comemoração, nós percebemos que algo que nós temos de valor, de tradição e que estava parado, que eram os sinos da Igreja Matriz de São Sebastião. Porque até muitas pessoas não sabiam, mas o que nós temos lá e que ouvimos é uma gravação, é um sino eletrônico, não é? Que ele é ativado de acordo com o batido das horas do relógio da torre. Então nós decidimos fazer aí o restauro, conversando com o nosso CPP, conversando com algumas pessoas. Todos ficaram muito entusiasmados, então nós contactamos essa empresa de São Paulo para fazer um orçamento, fazer uma visita sem compromisso. E quem nos visitou foi o Marcelo Angeli, da empresa Sinus Angeli, de São Paulo. E quando ele subiu na torre, ele constatou que quem havia colocado os sinos era o avô dele, quando veio da Itália, que trouxe essa tradição de fazer os sinos de forma artesanal, da forma como é feito ainda hoje pela empresa. Então ele percebeu que era o avô dele, e ele falou, olha, agora para mim é uma questão de honra fazer o restauro desse campanário. Então foi nos apresentado o orçamento, consultei outras empresas, né, mas tendo em vista aí a garantia e a manutenção por 10 anos que eles nos dão, nós optamos por escolher essa empresa para fazer o restauro. E agora, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, nós vamos reinaugurar o campanário, não mais com 3 sinos como nós tínhamos, mas com 5 sinos, e vamos aí dar as 120 badaladas na missa das 8 horas da manhã. Padre, só para que as pessoas que estão nos assistindo e possam acompanhar isso tudo, tem todo um histórico. É lógico que meia hora não dá tempo da gente falar tudo. Eu quero que o senhor explique para os fiéis, né, que estão nos assistindo, para todos os nossos telespectadores, o sentido do sino. Mas antes eu quero falar para você que está nos assistindo, se você acessar São Sebastião Paróquia, sem o tio e sem o cedilha.com.br, ali tem um histórico, inclusive tem alguns vídeos ilustrando, né, o restauro do sino, a forma artesanal que está sendo feita, então para que você possa acompanhar, sãosebastiãoparóquia.com.br. Tem todo um histórico e também alguns vídeos ilustrando, inclusive, a retirada dos campanários, né? Tem também o blog que eu fiz algumas colocações, que é o paulotvmix.blogspot.com. Também tem algumas coisas que você pode pesquisar para que possa também conhecer todo esse histórico. Mas qual que é a importância? Como que a igreja vê o sino? Porque eu sei, né, que tu disse, o senhor fez uma colocação, eu achei muito interessante, né, sobre a voz de Deus que ecoa aí, mas eu queria que o senhor explicasse para que as pessoas pudessem entender o real sentido do sino. Os sinos, de acordo com aquilo que a gente conhece, né, ele surgiu por volta do século VIII, IX, mas dia, né? numa basílica única em Roma. E marcavam o tempo das celebrações. Tocava-se o sino convidando a comunidade para celebrar os sagrados mistérios. Então ficou conhecido como a voz de Deus que convida para o culto divino. Depois que essa Basílica de Roma fez aí a construção do campanário e dos sinos, toda a Europa começou a difundir. E isso foi para o mundo todo. Então os sinos marcando o tempo de Deus na história dos homens e das mulheres, convidando para a celebração dos sagrados mistérios. Com o tempo, o tocar dos sinos marcavam os sepultamentos, não é?
as orações, os momentos de confissão, a morte do pároco, a morte do Papa, enfim, a morte do bispo, a eleição de um novo Papa, a chegada do novo bispo. Então esses momentos passaram a ser marcantes na vida da igreja pelo toque dos sinos. E na nossa igreja matriz isso estava mudo há mais de 30 anos. Inclusive, acho que é importante, né, o padre lembrar, né, que tocamos, né, eu lembro, era garoto ainda, a última vez que eu escutei o sino nosso sendo tocado, mas de uma forma muito modesta, porque estava muito precário, inclusive o badalo, a corda, foi no dia 5 de abril do ano de 1984, no falecimento do cônego Otaviano Antônio Pavese, que era o pároco, mas temos algumas badaladas, a corda já arrebentou e aí teve que usar o eletrônico mesmo. A gente quis, né, fazer, mas acabou, não conseguimos, né, fazer com que ecoasse, né, e simbolizando e lembrando, né, a morte do cônego Otaviano Antônio Pavese, que ficou na cidade de Porto Ferreira por 33 anos. Né? Então, a última, quer dizer, não se tocava. Aí lembramos que tinha, vamos, para fazer uma homenagem, mas arrebentou a corda, acabou não dando certo, mas deu algumas badaladas, padre, no dia 5 de abril do ano de 1984. Então, já e o nosso objetivo com o restauro, Paulo, é justamente valorizar e trazer de novo todo o trabalho de gerações de católicos de Porto Ferreira que tanto trabalharam e dedicaram suas vidas pela Igreja Matriz. Então é também uma homenagem a todos aqueles que têm ajudado a paróquia há 120 anos. Padre, agora dentro do contexto da Igreja Católica que a gente está falando, nós acompanhamos agora através das reportagens do anuário da Igreja Católica, que a Igreja Católica, diferentemente do que se ouvia falar, do que se ouvia dizer, o crescimento das igrejas pentecostais, que a Igreja Católica ou o catolicismo estaria minguando, né, diminuindo. Mas, na verdade, através do censo, foi constatado um crescimento significativo da Igreja Católica, inclusive em número de padres, né? Tendo por vista a nossa própria diocese de Limeira, o crescimento agora mesmo dia domingo, né? Dia 18, serão ordenados 11 novos padres para a diocese de Limeira, que serão aí estando, né, à disposição do serviço ministerial dentro da Igreja Católica e da diocese de Limeira. Mas houve um crescimento muito grande. Bastante. Como é que o senhor atribui, como é que o senhor vê isso? Olha, eu acredito muito na ação do Espírito Santo, sempre em primeiro lugar. Ele sopra onde quer e chama quando quer. Então, esse crescente número, não só de padres e diáconos, mas também de religiosos e religiosas, né? O grande número de seminaristas procurando a vocação, o discernimento da vocação, é fruto da ação do Espírito. E ao contrário daquilo que muitos têm pregado há algum tempo, recentemente o SERES, que faz esse censo religioso, uma instituição muito séria, científica, constatou o crescimento da igreja no mundo todo. Então, segundo o Papa Bento XVI, são 17 milhões de novos cristãos católicos no mundo. Então, isso nos enche de esperança, porque responde também ao profundo apelo da Conferência dos Bispos do Brasil, da América Latina, que houve em Aparecida, né, de abrir a igreja para os diversos dons, carismas e ministérios. Então, acho que esse crescente número é uma resposta, né, a essa necessidade da igreja se fazer presente cada vez mais, sobretudo nos lugares mais distantes. Todos os municípios do Brasil hoje têm a presença da Igreja Católica. Então, é uma resposta e sem mencionar, sem duvidar de forma alguma, a ação do Espírito. Agora eu estou acompanhando e passo. Tem um assunto importante, o senhor lembrou aí da colocação do Papa Bento XVI e na vinda aqui para a nossa central de produções, nós estamos conversando inclusive de alguns fatos, né? Logicamente que a igreja é santa, né, e pecadora, é lógico que tem os seus pecados também, claro, como no passado, Inquisição, enfim. Nos tempos atuais, recentemente, os escândalos de pedofilia, inclusive tem uma colocação, se o senhor me permite, aqui do diácono permanente Munaro, da cidade, que está ali, né, na cidade de Porto Ferreira. Até quando saiu alguns escândalos, ele até fez uma colocação que ele disse que não existe padres pedófilos. O que existe são pedófilos
que são padres, porque na verdade isso está no contexto humano, né? Exatamente. O cara não se tornou padre e depois virou pedófilo. Na verdade é a humanidade, como existe tantas outras pessoas que não. E aconteceu recentemente também alguns casos aqui na nossa diocese também, né? E a gente tem conhecimento disso. E o senhor me fez uma colocação do Papa sobre vamos usar o mesmo termo aí do restauro do campanário, quer dizer, o pecado vem para restaurar uma nova vida também, padre? Como é que o senhor vê? Como é que o Papa colocou essa situação? Nós precisamos, como disse o Santo Padre, ter uma visão sempre cristã da ação de Deus. Todos os escândalos, eles surgiram na mesma época em que o Papa convocava o ano sacerdotal. Então, um ano inteiro voltado de reflexão e oração pelas vocações sacerdotais. Então, o padre convoca o ano sacerdotal e imediatamente começam a explodir os escândalos. Então, por que não olhar também como uma visão de purificação? Olhar para aquilo que está sendo falho, olhar para a formação dos novos padres, não é? Uma formação mais atenta, cuidadosa, zelosa, sobretudo da parte humano-afetiva dos seminários. E tudo isso proporcionou um melhoramento da formação, né? Então, o próprio Papa disse, né, ao mesmo tempo em que isto sangra o coração da Igreja, sangra o coração do Papa, dos bispos e dos padres, ao mesmo tempo traz uma preocupação com o novo sacerdote, com o novo religioso, com as novas vocações, e que precisam ser muito bem trabalhadas. Então, o Papa disse, ao mesmo tempo em que isso trouxe um sofrimento muito grande, vamos configurar o sofrimento de Cristo para que a gente também com Cristo ressuscite. Então foi também um processo de purificação. E um dado que nós não podemos deixar de mencionar é que dos casos envolvendo a Igreja Católica foram 0,03%. 0,03%. E os outros 0,97%. Que estão todas as demais instituições, sobretudo a família, que também precisa ser repensada. Então, a maioria dos casos acontecem dentro de casa, por abuso de pais ou de parentes muito próximos. Então, não legitimando, mas mostrando uma diferença que ela é gritante. 0,03 casos para 0,97%, que é uma diferença absurda. Então, nós precisamos olhar isso com devido cuidado. Não negar. E, aliás, foi essa a postura do Papa Bento XVI, escrevendo aos bispos e convocando os bispos para que, na iminência de um caso, se averiguar, tanto eclesiasticamente como juridicamente. Então, não passar a mão na cabeça. E essa foi a atitude. É claro que a mídia, muitos até interessados de outras denominações, fazem disso um grande escândalo. Lembrando que dentro da sua própria família, dentro da sua própria instituição, pode estar acontecendo. Mas isso é fato em todos os segmentos, né? Quando a pessoa tem uma posição de destaque, né? Acaba sendo alvo, logicamente, por arrebanhar muitas pessoas, como a gente está acompanhando agora esses escândalos todos aqui na cidade de Limeira, corrupção, desvio, enfim. É lógico que a pessoa que ocupa um cargo de um nível de visibilidade é alvo de muitas críticas, vai ficar sempre enfim, em evidência. E vai ficar em evidência. Lógico que tem que ser apurado, tem que ser investigado, tem que se tomar as devidas atitudes, como é o caso que aconteceu na nossa diocese em relação a esse padre, que o bispo já tomou as devidas atitudes também, né? Então, finalizando, estão me dando o sinal que está chegando no final, padre. Para janeiro, além dos campanários, o que mais os fiéis podem esperar para essa celebração jubilar dos 120 anos? Nós estamos preparando um mês todo voltado, aliás, um ano todo voltado para os 120 anos, tanto que lá no final do ano que vem, nós estamos lançando uma revista comemorativa a esses 120 anos, que está sendo preparada por alguns historiadores da cidade, que nos ajudam muito. Então, um ano todo voltado para o jubileu dos 120 anos. Então, não só para a inauguração, mas durante toda a novena de São Sebastião, nós estamos preparando algumas surpresas. É importante lembrar, né, que serão 9 dias e cada dia uma missa, padres estarão participando. É importante essa vivência. Padre, infelizmente não vai mais dar tempo, né? Eu quero aí agradecer ao senhor a disponibilidade de ter vindo de Porto Ferreira para cá na nossa central de produções, trazer esses esclarecimentos, e eu quero finalizar pedindo uma bênção a todos os telespectadores, uma bênção especial já nessa última semana, né? Estamos aí na terceira semana do Advento, domingo agora é o quarto
domingo do Advento, acende-se a quarta vela e a última semana para a celebração do Natal. Eu pediria então, encerrando aqui, uma bênção. Claro, eu que agradeço desde já a atenção, o convite, e vamos pedir que, sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento, sobre suas famílias, sobre os seus lares, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora da Expectação, a Senhora do Advento, desça a abundância das graças e das bênçãos de Deus Pai, que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, Padre, obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho. Continue aqui ligados na programação da TV Mix. Voltamos no próximo encontro. Até lá, tchau.